Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo que é um vídeo mais, assim, vamos dizer, polêmico, porque ele vai tratar de um assunto aí que diversas áreas falam coisas diferentes, tá? Que é a idade da Terra, tá? Eu vou contar um pouco sobre como a filosofia oriental, principalmente no hinduísmo, vai falar sobre a idade da Terra, tá certo? O que acontece? Nós temos a idade, por exemplo, que quem é mais religioso vai acreditar, que é dentro do que a Igreja Católica vai trazer de idade da Terra. Nós vamos ter um pouco do que a ciência traz, né, do que é a idade da Terra. O que é o problema nos dois é que a parte da religião, com as descobertas da ciência, já não fecha a conta, e a da própria ciência, com tudo que vem descobrindo nos últimos anos, não fecha com a conta do que é atualmente que é acreditada, né, que acreditam que é, e a própria ciência já mudou também essa idade, e pelo caminho que a gente tem ainda pela frente, vão ter que mudar, pelas descobertas ainda que virão, tá? E aí eu vou trazer um pouco do que a filosofia fala quanto à questão da idade da pedra, tá? Idade da pedra, desculpa. Quanto à idade da Terra, tá? Os antigos, eles orientais, né, hinduístas, da região da Índia, principalmente, eles têm as anotações, né, e tem dentro do conjunto de crenças deles que a idade, ela passa por 4 idades, tá? A idade do ouro, a idade da prata, a idade do bronze e a idade do ferro. Cada uma dessas idades, elas vão ter um nome específico, tá? E um tempo de duração específico, tá? E a idade do ouro, ela é a idade onde tudo começa, né? Então, a idade do ouro é a idade mais espiritual, né? A idade onde a Terra é mais espiritual. E aí vai descendo, né? Prata, bronze, até chegar ao ferro, onde ela é a mais material, tá? A mais bruta, da mais pura também para mais bruta, tá? Que o ouro é bem puro. E aí o que acontece? Vou dar uma coladinha aqui só para falar para vocês o nome dessas idades, tá? Idade do ouro é Satya Yuga, tá? Duração do Satya Yuga, a idade do ouro, é de 1.728.000 anos, tá? A idade da prata é a Treta Yuga, que demora 1.296.000 anos, tá? A idade do bronze é a Dvyaya Yuga, tá? Que dura 864.000 anos. E o Kali Yuga, que é a idade de ferro, que dura 432.000 anos. Os estudiosos, né, e os filósofos dessa linha entendem, pelos números e pelos registros, que a gente hoje se encontra no Kali Yuga, a idade do ferro, tá? A idade mais impura, tá, da Terra. Então, ela vai acontecendo de forma de ciclos, né? Então, essas idades, elas começam da mais pura e vão descendo até a mais bruta, a mais impura, e sobe de volta, tá? E aí, como tudo é correlacionado, essas idades, elas vão passando e elas são subdivididas em rondas, tá? Então, o que acontece? São 4 idades que que vão formar uma Avantara, tá? Uma Avantara é a idade, digamos, se a gente for pegar a ciência aqui para explicar, ela teve o Big Bang, né? Então, o que acontece dentro desse entendimento? A Terra, ela sai de um estado, ela se expande e depois se contrai e volta à posição original. Um avantar é isso, né? É como se a gente, do nada, aqui pegasse uma bexiga, tá? Colocasse o ar, ela fosse crescendo, explodiu, sumia. E aí depois pega a bexiga e começa um novo Manvantara. E esse ciclo, ele vai acontecendo, tá? E aí o que acontece dentro desse ciclo do Manvantara, eles dividem em 7 rondas, tá? Então, tem o 7, né? É o número da criação, tá tudo na fase de criação. Tem um videozinho aqui do número 7, tá? Ele é dividido em 7 rondas, tá? E cada ronda é dividido em 7 raças. E em cada raça tem 7 sub-raças.
tá? Então, o que acontece? Nós temos a ronda, primeira ronda, e aí a ronda 1 inicia e acaba. Depois vem a ronda 2, inicia e acaba. E o que é o intervalo entre essas rondas, né, que é os períodos que depois vai tendo as raças, são modificações que vão acontecendo, tá? E como são 7, tem que entender que sempre a quarta é a mais baixa, que é a mais material, a mais impura, né, que teria a ver com a Idade de Ferro, mas que a gente não pode fazer analogia direta porque elas não correspondem diretamente, tá? Mas o que acontece? Nós hoje estamos na quarta ronda dentro desse entendimento, ou seja, a ronda mais material de todas. Então a gente está na idade do ferro, mais material, e na ronda mais material. Aí dentro da ronda, que é essa quarta ronda que a gente está, nós estamos na quinta raça, tá? Que é a raça que eles chamam ariana, tá? Dos ários, tá? Então, essa raça dos ários é essa raça que o que a gente veio descendo, né? Então, desde da raça 1 até a raça 4, cada raça passando por 7 subdivisões, 7 sub-raças, tá? Chegamos na quarta, que foi a última, que ela era mais material, vamos dizer assim, tá? E agora a gente está subindo, saindo, né? Indo para estamos na quinta raça, então a gente já está saindo para ir para uma parte mais espiritual, né? Que eles chamam mais pura, por isso que fazem a ligação com o ouro, tá? E aí então o que acontece? A gente hoje está fazendo essa transição. Daria para falar muito mais sobre isso, porque tem muitas explicações aí dentro e tem muitas histórias aí dentro, né? Mas só para vocês entenderem, as duas raças anteriores nossas seriam os Atlantes, né? A gente seria a tal da Atlântida, né? Que tem o mito, já descobriram. E aí tem esse debate. Tem uma raça anterior que seria a Lemúria, né? Que é um antigo continente, né? Que desapareceu, tá? Esses últimos dois. E aí a gente está agora nessa nossa, tá? O que acontece? O que é importante, assim, saindo dessa história e trazendo para nossa realidade, para o que a gente pode fazer, tá? Quando a gente está falando aqui que a gente está na idade mais densa, quando a gente está no ciclo, na ronda mais densa, né, e estamos na raça que está saindo disso, a gente tem que entender que dentro desse entendimento deles, o mundo existe e tudo existe uma inteligência maior, né? E aí essa inteligência ela tem essas forças que vão acontecendo. E essas forças muitas vezes também elas acabam impactando e levando junto, né, os seres que estão aqui. Então a gente está nesse momento, é só a gente trazer para nossa prática esse momento de guerra, esse momento de divisão, né? Então quando a gente fala de matéria, a gente fala de individualidade, e a individualidade vai trazer essa questão do eu contra tu, né, do ego inferior, né, onde todo mundo que não pensa como a gente é nosso inimigo, né, onde a gente acha que a gente é o correto e o outro é o errado, onde a gente defende, né, nossas posições, e isso acaba fazendo com que a gente vibre nessa energia e a gente esteja em sintonia com esse momento ruim, né, que é um ciclo necessário, né, porque a gente precisa cair para subir, e quando sobe também tem que cuidar para não cair. Só que como eu falo bastante aqui de equilíbrio, né, a gente tem sempre a possibilidade de fugir disso. E como é que a gente foge disso? É saindo, entendendo que existem os ciclos e saindo disso, né? Então nem sempre é bom estar com a multidão, né? Quando daqui a pouco a multidão ou a maioria acredita em uma coisa ou concorda em alguma coisa, não quer dizer que aquilo é o correto. E isso a gente precisa olhar para nós mesmos e entender isso, né? Se a gente se conectar com o nosso eu, tá? Nosso eu superior, a gente vai entender e vai saber o que é importante para nós e a gente vai sair dessa manada, né? No curso A Jornada da Sua Vida, eu falo sobre isso, né? Tem vídeo que eu falo sobre essa questão de tu levantar a cabeça e sair e criar o teu próprio caminho, a tua própria jornada. E por isso que o curso tem o nome, A Jornada da Sua Vida, para você construir essa jornada e sair dessa manada, tá? E lá a gente vai fazer isso com conhecimentos, tá? Mas o que acontece? Então a gente tem que sair disso, a gente tem que pensar diferente, né? E o pensar diferente não é pensar o oposto. Ah, todo mundo ir para... Não, é pensar o que é necessário, o que é importante para nós, porque cada um de nós
vai ter a resposta necessária. A gente não pode buscar a resposta nas outras coisas. Por isso que eu trago aqui filosofias, porque assim, nenhuma dessas filosofias vai dizer, eu sou a verdadeira, eu sou a maior. Isso que vai fazer muitas vezes é a religião, tá? Mas isso também não é o meu caminho, que eu não tô aqui para dizer que eu sou o cara da verdade, eu sou o cara que sabe tudo, não, bem pelo contrário, eu tô numa jornada ainda, essa jornada é eterna, né? Porque os conhecimentos, conforme vai abrindo outras portas e vai subindo. E eu sou só mais uma pessoa que está querendo contribuir e fazer esse chamado, né, para te despertar e entender e buscar, né, o que você precisa descobrir em ti mesmo e evoluir. Agora, a gente tem que sair dessa manada e pensar de forma diferente, né? A gente tem que sair desse materialismo para pensar que existem vidas, seres, cada um com sua história, cada um com a sua vida, nenhum de nós é igual, né? Em nenhuma parte não existe isso de ser igual, porque a gente é diferente. Nós participamos de uma mesma raça animal, né? A gente é um animal, a gente esquece disso, e a maioria das pessoas vive como um animal mesmo. Então, a gente é só mais uma raça, né? Só que é que nem a gente dizer que os cachorros são todos iguais porque são cachorros. Não, cada cachorro é diferente, entende? Mesmo dentro de uma raça. Então, a gente tem que sair disso e se conectar com a gente mesmo e entender isso e viver a vida que a gente deseja, tá? Então, entendendo, pô, mesmo que a gente não tem que estar junto nisso, a gente tem que até ser agente de mudança, trazendo coisas boas, né? Interagindo com as pessoas de forma boa, porque essa energia é a energia do coletivo e a gente tem que sair dela. E cada um de nós pode mudar. Se a gente mudar uma pessoa ao nosso redor e trazer ela para uma vibração melhor, para um pensamento positivo, uma espiritualidade, já é uma grande vitória. Porque se cada um fazer isso, nós vamos levando, e isso é o caminho que a gente vai conseguir ir elevando a frequência, elevando a vida, melhorando a vida das pessoas, o padrão moral, né, a nossa vida coletiva, né, entendendo que dentro de cada um, da sua individualidade, que a gente faz o coletivo. O bem, ele não existe senão a soma de várias pessoas de bem, né? Então, hoje o que a gente tem é uma consequência, ela não é a causa, né? Então, a gente tem que ir desenvolvendo isso em nós para a gente assumir esse protagonismo da vida e poder ser agente de melhoria e cuidar sempre. Então, quando a gente fala das forças, da dualidade, sempre vamos falar do caminho do meio. O caminho do meio é entender que existem essas forças agindo sobre a gente, mas a gente opta, né, pela escolha nossa, pela nossa vontade, né, encaminhar o caminho que é nosso. Então, eu trouxe um assunto mais abstrato hoje aí, um pouco, né, e também um pouco mais polêmico, trazendo o que é esse conhecimento aí dos antigos, né, tanto que várias civilizações antigas tinham visões diferentes, mas ao mesmo tempo entendiam dos ciclos, né, uma foi o calendário maia, né, uns anos atrás, aí, que o pessoal achava que ia acabar o mundo e tal, na verdade era o fim de um ciclo, né, eles tinham esse entendimento, né, todos nós, as civilizações antigas, elas tinham esse entendimento dos ciclos, olha a inteligência deles, né, a sabedoria deles. Então é isso. Se você curtiu o vídeo aí, dá um joinha aí embaixo, se você achou que é um assunto legal aí para alguém que você conhece, compartilha. Se você ficou com alguma dúvida ou quer que eu fale alguma coisa a mais aí, comenta aqui embaixo, eu posso responder ali, ou até gravar um outro vídeo. Se tu achou muito viagem, isso, fala aí também, que eu tô aí para ir compartilhando e fazendo a gente ficar atento aí e ter percepção, né, de que a gente é agente de mudança, né, e agente de melhoria, e o mundo só melhora no coletivo, né, não é esperar do outro e nem esperar do coletivo. Se a gente fazer isso, a gente vai estar fadado aí a viver uma vida infeliz, né, a gente tem que construir a nossa história. Certo? A gente se vê no próximo vídeo, então espero que tenham gostado de hoje.